E na terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade um recurso em que o Corinthians contestava a constitucionalidade da contribuição previdenciária substitutiva dos clubes de futebol. A discussão do tema virou motivo de piada entre o ministro Alexandre de Moraes, torcedor do time paulista, e o colega Flávio Dino. Nesse caso, como óbvio ter dito, deixar consignado que eu sou contra o Corinthians vender o Memphis para pagar essa dívida. Só para tranquilizar o coração de vocês. Não há dívida. Mas, não há dívida. Não. Tá, então, mais uma razão para não vender. Haverá um Pix da Gaviões da Fiel. Depay, que vai salvar o Corinthians. Não, haverá um Pix, uma conta Pix na Caixa Econômica Federal, diretamente aberta para o pagamento da Pix, e todos os corintianos pagarão e vai sobrar dinheiro. E Memphis vai continuar no Corinthians. Memphis Depay. Que bom, certo. Então, eu não vou mais te dar as camisas que eu prometi. Ô Piotr, eu não entendo nada de futebol, mas assim, o Brasil segue em chamas, inflação subindo, a economia não está nada bem, e os ministros do Supremo ali discutindo futebol aí no meio da sessão. Aí se pergunta, qual é o apreço ao cargo, a preocupação em relação... o ministro citou a Gaviões da Fiel, é a principal torcida organizada. Aqui a Polícia de São Paulo investiga as torcidas organizadas por casos... Ele foi secretário de Segurança em São Paulo, ele sabe disso, inclusive. Eu não estou dizendo que há um caso, mas com muita frequência existe esse tipo de coisa, ligação de torcida organizada com crime organizado. São investigações que acontecem. Aí eu digo assim, se não é o objetivo da discussão no Supremo, um ministro do Supremo citar uma torcida organizada numa piada que também está completamente fora do lugar, qual é a liturgia do cargo dentro desse Supremo atual, deste momento do Supremo Tribunal Federal? Porque parece que não há nada. Ele cita aí, por exemplo, os clubes brasileiros sempre foram devedores, a maior parte devedora de INSS e tudo mais. O Corinthians entrou com uma ação para questionar. Bom, o Supremo disse que não. Bom, faz sentido, porque tem que pagar INSS. É um clube que está devendo uma fortuna por causa daquele estádio, que em tese deveria ser um jeito, teriam que ter arranjado lá no Maracutaia para pagar, não, o time vai ter que pagar a Caixa Econômica e tudo mais. Aí ele diz, vai fazer um Pix dentro de uma conta da Caixa Econômica. Esse é exatamente o ministro que perguntou agora há pouco no assunto anterior, que eu tô assustado com o assunto anterior, se me permite. Ele quer mais perguntas para serem respondidas no caso do ex-deputado Daniel Silveira. Aí ele faz a seguinte pergunta, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. É o ministro que fez a piada com o Corinthians, o ministro Alexandre de Moraes. O examinado está apto a progredir ao regime prisional semiaberto, mas isso já foi respondido. Ele faz todas as perguntas que provavelmente já foram feitas. Então ele está colocando em xeque todo o trabalho e tudo o que faz, os procedimentos da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Bom, volto à questão da conversa entre ele e o Flávio Dino, os dois ministros. O que isso tem a ver num momento tão delicado do país? Falta sensibilidade para entender. Nós temos afrontas à Constituição, afrontas à liberdade de expressão, afrontas à liberdade de imprensa, afrontas ao direito dos presos, os mínimos. Bom, e eles estão fazendo essa piada com um jogador holandês que chegou agora para atuar, que não tem nada a ver com isso, mas enfim, que chegou a atuar no Corinthians, para atuar no Corinthians. Bom, depois eles reclamavam de um presidente que não teria liturgia ao cargo. Bom, e a liturgia do cargo do Supremo? Posso falar? Diga, Augusto. É uma ação que envolve o Corinthians, movida pelo Corinthians para pagar menos ou mais, uma coisa irrelevante. Como o Alexandre de Moraes é corintiano, o Flávio Dino entra naquela de brincadeira do sabujo, para agradar. Eu sei que você é corintiano e tal. Eles conversam sobre futebol, porque sobre Constituição é melhor não falar, para não lembrar que existe e que eles desrespeitam diariamente. Isso aí não resolve o problema, mas sabe que me dá um certo conforto. Só conta piada desse tipo quem realmente está fora do convívio com a sociedade, com o povo, com o brasileiro normal há 5 anos. Porque a piada é sem graça, ninguém dá risada, alguns não entendem. Então fica aquela brincadeira que você faz quando você está numa turminha, conversando num banco ali de jardim, e você não deu certo na piada, não tem graça.
Então, eles estão brincando entre eles e é assim que deve ser a vida deles, esse tipo de piada que eles são obrigados a ouvir porque eles não andam na rua. Não andam na rua, nenhum brasileiro. Você não entendeu porque você é normal. Você é normal. Eu, como leio bobagem de todo tipo, sei que o Memphis é um jogador que o Corinthians comprou usando um patrocinador que está metido nesse negócio aí de aposta. É uma bola dividida que está dividindo o Corinthians e juristas, então pode dar confusão. Eles brincam com isso porque eles se consideram os monarcas do Brasil. Quem é que não vai rir da piada do monarca? Conta isso numa festa aí, a rodinha começa a diminuir. Uma vez um amigo nosso aqui, ele estabeleceu um critério na revista em que trabalhamos juntos, que era ótimo. Para contratar alguém para a editoria de entretenimento, o critério era assim, esse cara quando chega a uma roda, ele melhora ou piora a roda? Isso é um ótimo critério. Porque é o bobo, você se livra de bobos, de chatos, de maus contadores de casos, etc, etc. A roda, nós estamos conversando aqui, a gente se diverte. Se chegar um deles aí, melhora ou piora a roda? Flávio Dino, melhora alguma roda? Alexandre de Moraes, melhora alguma roda? Melhora alguma roda, mesmo que esteja falando de futebol. Não dá, porque vai ter Pix, uma conta Pix, nenhum corintiano vai deixar de pagar. Vai ficar uma piadinha entre eles, o que mostra que o tipo de vida que eles estão levando é igual a que eles impunham ao Brasil quando decretavam lockdown.